Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, e o nosso tema é Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, como e com que palavras que Abacuque ele descreve aquilo que ele está sentindo, a sua esperança diante de Deus. No nosso texto do dia, que está em Abacuque 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, na ira de Deus, Deus também lembrar, Deus não se esquece, é uma linguagem que a gente entende. Lembra, Senhor, da sua misericórdia. Então, Abacuque aqui estava falando para Deus, pedindo para Deus, ou intercedendo para que Deus pudesse avivar a obra no meio dos anos. Porque, claro, meus irmãos, passou-se o tempo, foi passando-se o tempo no povo de Israel, o povo de Israel foi declinando espiritualmente. E Abacuque pedindo um avivamento naquele momento. Assim como nós também pedimos um avivamento pela sociedade brasileira, pela sociedade mundial, né? no seu total. E a gente vê que Deus pode fazer isso, mas tem que ver se as pessoas querem que isso aconteça. Então, aqui na nossa síntese, a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprendemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Então, Abacuque ele foi tendo uma experiência com Deus. A gente adquire, meus irmãos, certas mentalidades e certas convicções quando nós andamos com Deus, quando nós temos uma prática de oração em Deus. E Abacuque teve essa oportunidade, essa vivência. Nosso texto bíblico que está em Abacuque capítulo 3, versículo 4 ao 6, versículo 15 e 19, diz assim: o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, e olhou e separou as nações. Aqui Abacuque está falando da grandeza de Deus. O versículo de número 15, tu, com os teus cavalos marchados pelo mar, pela massa de grandes águas. Versículo 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então veja que Abacuque aqui, ele está engrandecendo a presença de Deus e ele está falando para Deus com convicção, ainda que nada aconteça da forma que eu quero que aconteça, eu vou me alegrar em ti, porque Abacuque não é um homem e não se fundamentou sendo um homem que busca ou que ora a um Deus por aquilo que esse Deus pode dar, mas sim por aquilo que Deus ele é. Eu tenho falado isso e Deus tem falado conosco acerca disso em todos os comentários, acerca que nós temos que adorar e orar a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode nos dar. Essa é uma das questões que Abacuque também, mais uma vez, né, mais um personagem bíblico nos ensina. Nessa lição, na introdução, nessa lição, juntos aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá, que possamos nos fortalecer e com convicção anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos e a porta ainda está aberta. Então, nós temos que interceder pela sociedade a qual nós estamos vivendo. Nós estamos interceder para que haja avivamento na terra. Mas se porventura não acontecer aquilo que nós achamos que tem que acontecer, nós temos que nos alegrar em Deus em todo o tempo. O tópico 1, a iniquidade de Judá, causa e sofrimento. Em Judá imperava um panorama injustiça, perversidades e abominações. Irmão, estava terrível, a sociedade era terrível. Né? Nós vemos que no Reino do Norte, cada hora sempre existia um rei ruim. No Reino do Sul, que era o Reino de Judá,
Às vezes um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Aí vinha o rei bom, fazia uma reforma, aí entrava um outro rei, acabava com tudo, como a gente vê, Ezequias e Manassés. Mas Ezequias até que estava bem, depois entrou Manassés, o seu filho, acabou com a liturgia, acabou com o culto, acabou com a fidelidade para com Deus. Então, aqui nesse momento aqui, estava muita idolatria no meio do povo. Para nós termos uma ideia, o povo adorava a Deus durante o dia, né? Estava lá ofertando, fazendo ofertas e sacrifícios, mas durante a noite ia para os montes acender e levar ofertas para a Rainha dos Céus. Então a gente vê, meus irmãos, que o povo estava bem difícil mesmo, a sua vida em Deus, o povo com a sua vida em Deus. Vivendo em tempos de iniquidade. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro, pode ser percebido em nosso cotidiano também. Irmãos, nós estamos vivendo um caos na sociedade, um caos de moralidade, um caos em vários sentidos, em vários segmentos da sociedade e também um caos dentro da igreja. Né? O evangelho, nossa, alguém vai dizer, mas o evangelho cresce no Brasil, o evangelho cresce. Não, meus irmãos, o evangelho está inchado no Brasil, não é cresce, ele está inchado. Porque a gente ouve, né, também e vê tanta coisa, líderes evangélicos envolvidos em crimes, em prostituição, em coisas terríveis, meus irmãos. A gente vê, ouve essas coisas. Então a gente vê que tudo isso, que essa iniquidade que acontecia antes, também acontece hoje. E não é só no mundo que a gente entende o sistema mundano, mas sim dentro da igreja. Então, às vezes a pessoa fala assim, né? Tá difícil de ser crente dentro da igreja, mas nós não somos perfeitos, mas nós somos imperfeitos. Cada pessoa tem a sua dificuldade, nós somos imperfeitos. Então, nós temos que entender e ter a convicção que nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, não no sentido de pecar contra Deus, mas somos imperfeitos de não ficar julgando o nosso irmão pelaquilo que faz ou deixa de fazer. É chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros foram alertando o povo quanto ao juízo de Deus por suas escolhas. Irmãos, o cativeiro era certo, aquilo ia acontecer porque Deus já tinha determinado pela iniquidade do povo. O que nós estamos vivendo hoje é certo que vai acontecer, o colapso nesse sistema que a gente tem, ou no sistema que a gente vive. Nós estamos vivendo dias terríveis de moralidade, na imoralidade na sociedade, todas essas roubalheiras, a gente está vivendo isso. Então, a gente vê que isso já aconteceu lá e está acontecendo hoje. Mas quem falou que ia acontecer foi o próprio Deus. Então, Deus falou, Abacuque estava vivendo um momento difícil e nós também estamos vivendo um momento difícil. Eu estou fazendo um paralelo, meus irmãos, para nós entendermos que o que Deus falou vai acontecer e pronto. E aqui na parte 2, o castigo de Judá, bênção ou maldição, né? Quando Moisés ele fala lá em Deuteronômio 28 acerca da bênção e da maldição, escolher a bênção para que viva e não a maldição. Irmãos, a palavra de Deus, ela acontece na vida de todos nós, tanto para a bênção quanto para a maldição. Então, por isso que Moisés, ele alerta o povo, aqui está até o texto aqui, falando acerca disso, de Moisés falando com o povo, acerca de escolher a bênção para que viva. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que... A bênção, nós podemos escolher, nós temos o livre escolha. Mas não é que nós estamos escolhendo bênção ou maldição. Não, eu quero escolher bênção. Mas a bênção, muitas das vezes, que a gente escolhe, não é para nossas convicções, para nossos achismos, achando que a gente acha que é certo, vamos viver da nossa maneira. Não, meus irmãos. A bênção é viver da maneira de Deus. E a maldição é querer viver a nossa maneira. Então, Abacuque, ele tinha também, estava vivendo essa questão. Porque o povo queria viver a sua maneira no tempo de Abacuque. O povo quer viver a sua maneira no nosso tempo. Então, nós vemos que a bênção e a maldição é a questão de escolha para nós. Nós podemos escolher a bênção, mas também, se a gente não quiser a bênção, a maldição está na nossa porta também. É isso que é a escolha que a gente pode fazer. Aqui na parte 2,
o sofrimento dos justos, né? O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos judeus, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas que se lançaram a uma vida de iniquidade, né? É muito interessante quando a gente vê que Deus permitiu que os justos foram levados cativos, né? Mas por que se Deus é bom? Por que Deus permite isso? Irmãos, Deus permitiu porque ele já tinha dito que aconteceria. É a mesma coisa nos dias de hoje. A gente até fez esse comentário na lição passada. Irmãos, é a mesma coisa. A gente está vivendo uma época onde a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus vai se cumprir com bênção ou com maldição. É que bom e importante, e nós temos que ter a convicção que a palavra de Deus na nossa vida tem que se cumprir o quê? Com bênção, não com maldição. Então, a questão do sofrimento dos justos, os justos sofrem porque a chuva cai na cabeça do justo e do ímpio, o sol nasce para todos. Nessa questão de pandemia, o justo e o ímpio estão sendo atingidos. Mas existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Sabe qual que é? A paz. Quando nós somos justificados por Cristo, nós temos a paz que excede todo o entendimento, ou seja, as pessoas não entendem porque, mediante ao caos e as dificuldades, nós estamos em paz para com Deus, enquanto o ímpio, ele está desesperado, estão se suicidando. Então, quando veio o sofrimento naquela época para os justos e para os ímpios, Deus cuidou daqueles que queriam ser cuidados por Deus e não murmuravam contra Deus e estavam sendo fiéis, mesmo antes de tudo aquilo de o cativeiro acontecer. Então Deus, ele cuida assim dos justos, quando ele permite que o justo, ele passe por sofrimento. Deus sempre cuida e Deus sempre nos traz a paz. Parte 3. Pela fé. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada define com precisão o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Então a gente quer ter fé, mas a gente quer ter fé daquilo que a gente pode apalpar, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que nós podemos ver, ou até mesmo, vamos dizer, ouvir, né? Mas a fé, meus irmãos, é aquilo que o olho não viu e os ouvidos não ouviram. Isso é o que nos traz o quê? O entendimento para com Deus. Nós não vemos Deus. Nós não sabemos, nós nunca vimos Deus, mas nós sabemos que Deus existe. Então, Abacuque tinha convicção de, mesmo que ele não visse as coisas, e nós temos que ter a convicção também que nós não vemos nada, nós temos que entender que Deus, ele existe. E tudo aquilo que está ao nosso redor, a qualquer momento ele pode vir e dar um basta, porque ele é poderoso. Então é Deus, a nossa fé tem que estar em Deus, naquele que pode todas as coisas. E nós só adquirimos fé quando nós oramos a Deus, quando nós intercedemos diante de Deus, quando nós temos um diálogo, quando nós temos como é que eu posso dizer? Um relacionamento com Deus através da oração. Uma oração constante, uma oração que você vai, dobra o joelho, ora, fala com Deus. É isso que nós temos que proceder. Meus irmãos, às vezes a gente fala assim como que se nossa, é um homem que faz oração em 3 horas. Não, meus irmãos, eu também tenho que lutar muito para orar e falar com Deus, todos nós. No tópico 3, a oração de Abacuque, o homem que questionou Deus. Os profetas que escrevem os livros da Bíblia dirigiam suas palavras a pessoas específicas, ou ainda todo um povo. Porém, com Abacuque foi diferente. O seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus, né? Não que Abacuque, meus irmãos, a gente acha que Abacuque questionou a Deus, colocando Deus na parede. Não, meus irmãos, ele colocou aquilo que ele estava sentindo. Ninguém coloca Deus na parede, meus irmãos. Esse linguajar aí é conversa furada. O que Abacuque falou para Deus foi aquilo que ele estava sentindo. Falava a Deus, por que isso e por que daquilo? E não o porquê de questionando a Deus, no sentido, como eu já disse, de querer colocar Deus na parede, que era onde já se viu isso, nervoso, não. É querer entender, questionar a Deus de uma forma de querer entender como que aquilo está acontecendo. Não é diminuindo a fé, pelo contrário, é aumentando a sua fé. Como que isso está acontecendo? Como é que Deus permite isso? Esse é o nosso questionamento
mas não um questionamento de fazer com que a gente vai rotular a Deus de que não tem amor, que Deus não está nesse mundo, como a gente vê aquela questão do deísta, Deus largou este mundo ao seu bel prazer. Não, meus irmãos, é entender e falar para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo desse jeito? Por que o Senhor está permitindo isso? Porque Deus já falou que vai acontecer. Amém? E a parte de número 2, o poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar à dimensão da intimidade com Deus, alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Então Abacuque, ele começa a interceder pelo povo. Irmãos, a gente não intercede, infelizmente, a gente malemar ora por nós mesmos, pela nossa família. Imagine interceder por pessoas além do nosso vínculo familiar. Então nós temos que interceder, e Abacuque intercedeu pelos justos, nós temos que interceder por todos, pelos justos e pelos injustos. É porque a circunstância aqui, claro, vai levar para Deus dar força aos justos, mediante aquele momento que eles não pecaram para viver aquilo. E é a mesma coisa nós não fizemos assim, nós somos pecadores, mas a gente não cometeu os delitos que a humanidade comete para estar onde está. Mas a gente sofre as consequências porque nós fazemos ainda parte desse sistema, deste mundo. Nós estamos ainda neste mundo. E aqui, na parte 3, uma oração cheia de esperança, né? A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, percebemos que marcante diferença entre elas. No primeiro momento, o profeta exprimiu sofrimento devastador, ao ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. Irmãos, não é pecado da nossa parte quando a gente coloca a nossa opinião diante de Deus, falando para Deus, não questionando a Deus, colocando Deus na parede, mas questionando de uma forma respeitosa a Deus, no sentido, por que o Senhor permite esse sofrimento? Querendo entender, é um questionamento, a questão de entender acerca das coisas. Claro que Deus não vai responder tudo aquilo que a gente quer que Ele responda, né? E também Deus não vai falar o porquê de tudo, mas alguma coisa às vezes Deus permite, né? E às vezes Deus não vai falar nada, mas vai nos trazer paz mediante aquela situação. Eu acho que isso é bem importante para nós. Nós entendermos que Deus, Ele sempre nos traz o quê? A paz. E Abacuque aqui, ele intercedia por aquele povo, ele estava intercedendo por aquele povo. Ele tinha esperança que mesmo que tudo viesse, que nada acontecesse da forma que ele gostaria que acontecesse, mesmo assim agora, no caso, né, naquele momento, a fé dele estava em Deus. Ele ia se alegrar em Deus mediante a toda e qualquer circunstância ou situação que Deus permitisse. Amém? E a nossa conclusão. A intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece, e tanto aquele que intercede, quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar e esperança intercedendo. Abacuque sentiu o medo se transformar em paz diante de Deus, que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemos nele. Abacuque se alegrou em Deus, buscou a Deus, e aí, meus irmãos, nós temos que entender aquilo que Abacuque entendeu. Mesmo que nada aconteça da forma que a gente quer que aconteça, nós temos que nos alegrar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele é poderoso para mudar aquilo que Ele quer mudar, na hora que Ele quer mudar e como Ele quer mudar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, irmão, você está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.